O meu nome é Adolfo Carvalho e este é o podcast A Vida é a Melhor Terapia. Hoje quero falar-lhe acerca dos pensamentos. Sabe que nesta última década, mais do que no século passado, muito se tem falado acerca da importância dos nossos pensamentos. A verdade é que há escrituras não de casas, atenção, escrituras que são tão antigas quanto a própria humanidade e que relatam o poder dos pensamentos. Aliás, há um tal de Senhor Buda, com todo o respeito para com o mesmo, que chegou a referir: nós somos o que pensamos. Sabe que, apenas para criar alguma polémica, fazer algum alarido, eu gostaria de dizer que, passados tantos anos, Buda estava totalmente errado. Mas eu estaria a enganar-me a mim mesmo se o fizesse. Porque a verdade é que o senhor obeso, que se sentava de pernas cruzadas, estava totalmente certo ao afirmar que nós somos o que pensamos. Ora, até aqui tudo bem. Mas quando se começa nestas jornadas de autoajuda e desenvolvimento pessoal, são muitos os artistas que, assim ao de leve, citam Buda. E citam porquê? Porque leram uma frase dele na enciclopédia social, aquela que é conhecida por muitos como Facebook, e que nos dizem para pensar positivo e que já está tudo resolvido. Ora, eu admito que esta onda de pensar positivo até nos inspira, não é? Durante algum tempo. Até que chegamos à conclusão que pensar positivo, olha, não nos vai cortar a relva no jardim da frente, nem vai fazer a revisão ao carro por nós. Ora, já imaginou como é que seria tão bom deitar-se à noite e antes de adormecer pensar positivo em que uma relva do jardim da frente está cortadinha e a revisão do carro está feita e no dia seguinte de manhã acordar e dar de caras com isso feito? Graças ao pensamento positivo. Isso seria fantástico, não seria? Mas sabe que a grande chatice é que isso não acontece assim. Quando nós lemos um livro, um livrito, daqueles de autoajuda, que eu acho que aqueles livros de autoajuda servem para ajudar é o autor e as editoras, como é óbvio. Mas quando lemos um livrito de autoajuda, a primeira coisa que vemos chapada no primeiro capítulo são frases acerca do pensamento positivo. E como ter pensamento positivo vai mudar a nossa vida. Ora, eu vou confidenciar isto. Eu já li mais do que imensos livros deste género. Eu não sei bem a conta, mas nestes últimos 20 anos, certamente umas centenas sobre o mesmo tema. E o que eu reparei é o que há em comum em todos eles, indubitavelmente, é o capítulo sobre o dito cujo pensamento positivo. Perdão. Ora, que de facto, este é um tema que até deveria ser, eu acho que até deveria ser ensinado na escola, entre as letras e as frações. Porquê? Porque o teste vai ser na vida real mesmo. Mas uma coisa com que eu sempre fiquei curioso era sobre como ter pensamento positivo. Como é que fazemos para isso? Ok, na base, eu percebo que pensar positivo é olhar para as coisas e tentar ver sempre o lado melhor das mesmas. Em vez do pior, claro. Ou seja, ver o copo meio cheio em vez de o ver meio vazio. Mas isto, eu até acho que nós, os portugueses, somos especialistas a fazer. Pois quando acontece alguma coisa dramática na nossa vida, a primeira coisa que um portuga, um lusitano de gema diz é: podia ser bem pior. E a verdade é que podia mesmo. No entanto, eu não sei se isto se pode enquadrar no pensamento positivo que o Senhor Buda defendia. Ora, em toda a literatura que eu li, eu sempre procurei o autor que me dissesse como, realmente, e de uma maneira que fosse simples e prática, como fazer para ter pensamento positivo. Mas ninguém me dizia. E cheguei à conclusão que aquilo que todos os autores queriam era que eu fosse eu próprio procurar a resposta. Então eu assim fiz. Fui em busca e isto foi o que eu descobri. Os nossos pensamentos não são nada mais, nada menos que respostas. Respostas a perguntas que nós nos colocamos internamente. A todo momento. Ora, o nosso cérebro funciona como o Google ou como qualquer outro motor de busca. Aquilo que você coloca para pesquisar, ele vai em busca de informação. Ora, quando nós fazemos uma pergunta inteligente, o mais provável é que se receba uma resposta inteligente. Mas o que é que acontece quando se faz uma pergunta estúpida?
É isso. O mais provável é que se receba uma resposta igualmente estúpida ou pior ainda. Por exemplo, quando você coloca no motor de busca da internet a palavra depressão, aquilo que o programa vai pesquisar é tudo onde houver referência àquela palavra. Imagens, textos de estudos, seja isso positivo ou não. Ou seja, tudo o que você faz na sua vida, tudo o que lhe acontece, começa a reparar que há questões que viajam pela sua mente a todo segundo. E são essas perguntas que geram os pensamentos. Por isso, se você é como eu e quer saber como fazer para pensar positivo de uma forma muito simples, então comece a ter mais atenção às perguntas que se está a fazer constantemente. Pois, mesmo que não tenha total consciência disso, o facto é que para toda a pergunta há uma resposta. E talvez por esta razão não seja má ideia começar a mudar as perguntas em vez de se preocupar tanto com as respostas. Ora, aqui vai um exemplo. Imagine, por exemplo, que você tem um patrão que está sempre a chateá-lo, ou que seja extremamente arrogante. Ou seja, a pergunta talvez seja: porquê é que o meu chefe é tão arrogante? Ao pensar nesta pergunta, o seu cérebro vai fazer uma busca e trazer-lhe memórias, imagens e dados para responder a essa questão. Então, muito provavelmente, poderá receber respostas internas como: olha, ele é arrogante porque tu não fazes bem o teu trabalho, porque tu não és bom o suficiente. Ou então ele é arrogante porque é má pessoa. Seja qual for a resposta, o importante é perceber que aquilo que a resposta a esta questão irá causar serão sensações de frustração, desagrado, mas principalmente uma total incapacidade de mudar, seja o que for. E agora eu pergunto: é isso que você quer sentir? Quer sentir-se incapaz, frustrado ou zangado? Deixe estar, não se preocupe que eu respondo por si. É óbvio que não. Você não quer sentir isso. Repare uma coisa. Eu não o conheço pessoalmente. Eu não sei o que é que se passa na sua vida neste momento. No entanto, eu sei que aquilo que você verdadeiramente deseja é sentir-se alegre, com boa disposição e feliz. É verdade, não é? Então é por este motivo que é muito importante mudar a pergunta interna, neste caso acerca do chefe arrogante, o mais rapidamente possível. Ora, uma questão alternativa e muito mais produtiva sobre o facto do chefe ser arrogante poderia ser, por exemplo: como é que eu posso fazer para o meu chefe ser mais amistoso? Ou seja, como é que eu posso fazer para o meu chefe ser mais amistoso? Repare, o seu cérebro vai sempre fazer o mesmo, seja qual for a pergunta que você faça. Ou seja, ele vai procurar a resposta em memórias, imagens, dados para arranjar essas respostas. A diferença é que nesta última questão, a resposta até pode vir acompanhada de soluções que ajudem a não apenas tornar o chefe mais amistoso, mas como também levar a que sintamos que estamos no controle da situação, em vez de ser a situação a controlar-nos a nós. Sabe que talvez eu esteja a ser demasiado sonhador, mas a verdade é que o meu sonho, a minha missão, o meu propósito é que eu desejo que todas as pessoas tomem controle dos seus pensamentos. Para quê? Para tomarem controle das suas emoções e para viverem a vida que realmente desejam viver. Porque eu sei que, na verdade, tudo começa desde o interior. Preste atenção às perguntas que a cada momento estão a ser feitas na sua cabeça. E, principalmente, preste atenção se essa pergunta é uma pergunta inteligente que o vai levar a estar no controle da situação, ou é uma pergunta estúpida que vai trazer informações estúpidas que não o levam a mudar absolutamente nada, nem a progredir neste jogo da vida. O meu nome é Adolfo Carvalho. Até breve.